Vamos para mais uma aula e hoje nós vamos estar falando sobre a síndrome de Burnout, ou burnout, como algumas pessoas ainda costumam falar. É uma doença relacionada ao trabalho, tá bom? Ao excesso de trabalho, como vocês podem ver aí na imagem. O que é essa síndrome? O termo síndrome de Burnout resultou da junção de burn, queima, e out, exterior, caracterizando um tipo de estresse ocupacional durante o qual a pessoa consome-se física e emocionalmente, resultando em exaustão e em um comportamento agressivo e irritadiço. Burnout é quando o trabalho ameaça o bem-estar do trabalhador. Vamos ver alguns dados históricos. O problema foi identificado em 1974, nos Estados Unidos, pelo pesquisador Vandenberg, a partir da observação de desgastes no humor e na motivação de profissionais de saúde com os quais trabalhava. Na década de 90, começaram a aparecer as primeiras teses e publicações sobre estes assuntos no país, com a finalidade de alertar alguns profissionais sobre este tema, a ponto de, em 6 de maio de 1996, na regulamentação da Previdência Social, a síndrome pôde ser incluída no anexo 2, referindo-se aos agentes causadores das doenças profissionais, conforme previsto no artigo 20 da Lei 8.021-3/81. Ao se referir aos transtornos mentais e de comportamento relacionado com o trabalho, que é do grupo 4 do CID-10. O inciso 12 aponta a sensação de estar acabado, síndrome de burnout. Síndrome de esgotamento profissional. Os dados, Murofauzi, Abranches e Napoleão, em 2005, falam que a síndrome não é tão conhecida como o estresse, mas é preciso entendê-la também como um problema em vários países. Essa síndrome começou a atingir indivíduos desde o final do século passado, interferindo na vida social e no trabalho, afetando a qualidade de vida dos trabalhadores e do meio social em que estão inseridos. Os sintomas emocionais: avaliação negativa do desempenho profissional, agressividade, ansiedade, baixa autoestima, esgotamento, fracasso, impotência, lapsos de memória, mudanças bruscas de humor, pessimismo, sensação de esgotamento físico e emocional. As manifestações físicas: cansaços, crises de asma, distúrbios gastrointestinais, dor de cabeça, dores musculares, enxaqueca, insônia, palpitação, pressão alta e sudorese. Alterações comportamentais: baixa tolerância à frustração, baixo rendimento pessoal, cinismo, comportamento paranoico, tentativa de suicídio ou agressividade, depressão, faltas no trabalho, impaciência, ímpeto de abandonar o trabalho, impotência, incapacidade de concentração, maior consumo de café, álcool e remédios, sentimentos de onipotência. Características pessoais que incentivam a síndrome: alta motivação, excesso de dedicação, idealismo elevado, perfeccionismo e rigidez. Esses profissionais afetados pela síndrome. Como é uma síndrome específica do trabalho, qualquer pessoa que exerça uma atividade trabalhista pode desenvolver a síndrome, mas ela afeta especialmente aqueles profissionais obrigados a manter contato próximo com outros indivíduos e dos quais se espera uma atitude, no mínimo, solidária com a causa alheia. É o caso de médicos, enfermeiros, psicólogos, professores e policiais. Os profissionais da educação.
Uma das áreas em que mais têm sido afetadas por esse mal são os profissionais da área de educação. E esse mal afeta justamente uma das suas principais ferramentas de trabalho, que é a voz. As constantes situações de estresse que esses profissionais passam faz com que desenvolvam uma disfonia, mesmo porque utilizam a voz por muitas horas. Além disso, é sempre bom lembrar que a voz nada mais é do que a expressão da personalidade e reflete também suas emoções. Por mais contraditório que possa parecer, aqueles que lidam com a saúde, que teoricamente deveriam saber o caminho para se livrar dessa síndrome, também não estão livres disso. Isso ocorre por um motivo muito simples. Muitos, movidos pela compaixão, a vontade de salvar vidas e a frustração de perdê-las, acaba fazendo com que desenvolva a síndrome, ou seja, o próprio ambiente de um hospital já é um foco propício para adquirir esse problema. Isso sem contar com as jornadas de trabalho extenuantes e as condições precárias de diversos hospitais. A prevalência. A síndrome de burnout pode ser prevenida quando os agentes estressores no trabalho são identificados, modificados ou adaptados à necessidade do profissional. Quando se prioriza as tarefas mais importantes no decorrer do dia, quando se estabelece laços pessoais ou profissionais dando-os importância, quando os horários diários não são sobrecarregados de tarefas, quando o profissional preocupa-se com a sua saúde e quando em momentos de descontração, assuntos relacionados ao trabalho não são mencionados. Tratamento. O tratamento da síndrome é essencialmente psicoterapêutico, mas em alguns casos pode-se lançar mão de medicamentos como os ansiolíticos ou antidepressivos, para atenuar a ansiedade e a tensão. Sendo sempre necessária a avaliação e, no caso medicamentoso, a prescrição feita por um médico especialista. No processo psicoterapêutico, além do enfoque individual para o alívio das dificuldades sentidas, é necessária a reflexão e um redimensionamento das atitudes relativas à atividade profissional, objetivo de vidas e cuidados com a autoestima e com sentimentos mais profundos de aceitação, defende Adriana de Araújo. E aqui tá algumas referências de artigos utilizados, tá bom? Bons estudos e até a próxima aula. Vixe!